Olá, muito boa tarde para você. Aqui na TV Novo Tempo está começando o seu Entre Família. Eu já fico imaginando você, fazendo aquele chazinho, você terminando a louça à tarde, em outros países, aí no jantar com a família, na reprise em qualquer lugar. Você sabe que eu não estou sozinho nessa missão, além de ter você aí na nossa telinha, ao lado aqui, Suzane. E aí, Suza? Tudo bom? Tudo jóia? De acordo com o Matheus, hoje eu tô a própria mãe natureza com esse verde maravilhoso. E eu achei legal, porque a hora que mostrou a gente aqui no retorno, eu falei, parabéns, Ruama, você tinha razão. Ela me botou esse blazer hoje. Tem muito rato aqui ou não? Porque aqui hoje tá meio obrigada, ruidinho, viu? Valeu, meu irmão, tá aqui, ó. Gente, que legal. Ratoé, que é um corte francês, ratoé, que o rato vai roendo do lado ali. Mas sabia que no vídeo não tá dando pra ver, então ninguém vai entender essa piada. Mas o pessoal pode fazer um close aqui pra ver? O pessoal pode ajudar a gente aqui pra ver, ó. Ratoé, aí, ó, mostra aí, que é o rato aqui, ó, pegando essa beiradinha. Então, se tiver algum blazer aí desfiando, você acaba de desfiar e vai ficar assim, ó, então, super assim, ó, chique. eu vou dizer uma coisa pra você. Eu, ó, começava a rasgar roupa lá no interior, a gente falava, nossa, tá na hora de trocar. Agora você compra rasgada. Ó como é que é o negócio. Aí, mas o problema não é sobre quando começava a roer no cantinho, poxa, os ratos estão roendo tudo, a traça tá comendo. Agora você já compra com traça. Hã? Pra você ver como que a moda é importante. Tá mais econômico já. A hora que rasgou, tô na moda. O rato comeu aqui, tô na moda. Ó, mas eu tô me achando nesse blazer verde aqui hoje. Não, brincadeiras à parte. Legal, eu tô aqui porque irmão é assim, né? É só pra dar um... Deixa eu mas ajeitar, Ruama está sempre espetacular. Ruama, né? Parabéns, ela tá aqui do nosso lado. Ainda bem que eu não falou na frente da Ruama. Agora vamos pegar o tema de hoje, que é importante. Depois que a gente brincou com o nosso telespectador de casa, o que nós vamos falar, Suza? Crenças e trabalho. Eu não sei se você aí do outro lado já se sentiu deslocado em algum lugar, principalmente no trabalho, que vai ser o tema de hoje, como se você fosse uma espécie de extraterrestre, né, que pensa e se comporta de maneira diferente dos demais. Eu já me senti assim na escola, né? Na escola. Estava numa escola pública, não era nenhuma escola confessionária, né? E por incrível que pareça, já teve momentos em que só eu era crente dentro da sala de aula. E já teve momentos que eu dividia a sala com outras religiões, mas sempre eu era a adventista do sétimo dia, que se comportava de maneira diferente. Não comia todas as coisas. E aí todos os olhares acabam ficando pra gente. Eu acho que é nesse momento que a gente fica um pouco assim, né? Mas vou dizer uma coisa pra você. O que é ser diferente? Porque a Bíblia fala pra você ser diferente. Não sei se você tem alguns termos. Fala pra você ser sal, né? E o sal, ele tempera ou ele provoca a sede. E a sede e tal. E tem gente que é pimenta do reino, né? Tipo assim, que, poxa, né? Que vai lá. O que é ser diferente, ok, né? Mas ser um extraterrestre. Se você é um pouco bíblico, vou trazer um pouquinho aqui Paulo, né? Era alguém dotado da palavra e tal, e ele foi levar esse evangelho de Cristo para outros povos, outras crenças. E ele chegava, por exemplo, em cidades idólatras, que tinham outros deuses e tal. Ele até usou um deus desconhecido para se conectar com aquelas pessoas. Ele não negociou princípios, ou seja, eu digo assim, ou você é sal ou você é balinha de goma. Até estou escrevendo um vídeo no meu Instagram sobre isso. Tem gente que gosta de ser balinha de goma, né? Docinho, tudo, troca os princípios. Não, você é sal. Mas ao mesmo tempo eu não posso ser pimenta do reino. Fala, eu sou pimenta do reino, mas que reino é esse? Como achar esse meio termo nessa linha tênue? É o que a gente vai descobrir hoje aqui no Entre Família. É hoje. E a gente está com um pastor super querido, demos essa missão para ele, essa batata quente. Então hoje vamos falar sobre crenças e trabalho. E para melhorar ainda mais essa temática do nosso programa, nós temos uma pessoa que a gente vai conversar, entrevistar, que vai estar aqui presencial, já está aqui nos bastidores aguardando. Ele é empresário e o negócio dele funciona diferente dos demais negócios, né? Justamente por isso, porque ele alinhou a crença ao modo de funcionamento da empresa dele. E o bacana é que ele tem vários povos e tribos ali frequentando esse empreendimento. Né? Mas como é que você conseguiu desenhar? Porque ele tem a fé dele, curte fazer o que faz, não negociou princípios. Como é que funciona esse negócio? Quero saber se ele trouxe também para a gente comer aqui, né? Eu tô com fome, já bateu fome. Se isso acontecesse, ia ser tão legal, né? Ela falou porque ela deu água na boca. Eu tava brincando, mas ela já comeu no pensamento, Suzane. É que eu já estive lá, já provei esses sabores. E é o seguinte, como diz os jovens, né? Bomba. Né? É diferente, anda na contramão e o negócio bomba. Gostei demais. Quer saber essa história? Mas vai ter que assistir o programa por inteiro. A gente vai fazer um breve intervalo e volta já já.
Entre Família está de volta. Que bom que você está aqui juntinho da gente nessa tarde gostosa, começando uma segunda-feira. Como é que tá a sua segunda-feira? Tá? Já começou arrastado, já começou empolgado, cheio de energia? Você chegou cheio de energia aqui hoje, né, Eu tô Cris? cheio de energia, graças a Deus, acordei cedo hoje com saúde, né? Hoje a nega velha lá em casa fez um... Parou em saúde, com saúde, né? E outra, fez um café da manhã legal. Dei um beijo no Davi, a Silvia veio me trazer, ele ficou Sabe com que eu encontrei dó. com eles Ele na bateu no porta da mercado, escola. ele bateu na porta e quis ir comigo com um soninho só para dar um beijo no pai aqui e começar o trabalho. Bati um papo gostoso hoje. Recebemos aqui na TV um povo de Portugal. Que legal. Em breve você vai saber que a Novo Tempo vai dar uma atravessada aí para um outro lugar. E hoje recebemos a Quem direção será que aqui. vai? Recebemos a direção lá da Novo Tempo de Portugal. Em breve teremos notícias. Não vou falar nada. Fique na curiosidade de oração. Nossa, vou me migrar pra lá, hein? É? Uhum. Olha, então, Tchau, Cris, foi um prazer. Vou morar em tranquilo. Portugal. Se puder, pode ir hoje, né? Bem embalada, você manda. Mas Bora vamos lá. lá! Hoje vamos falar sobre crenças e trabalho. E creio. temos a perguntinha do dia. vá. Você já foi desrespeitado pela sua crença? Yeah. Diz aí pra mim. Em algum momento já foi desrespeitado e como que foi? Se por alguma razão, aquela velha história, né, Cris? Não quiser quiser se mandar identificar. um nome, pode mandar anônimo, tá? Posso acrescentar outra pergunta? Aí é com a diretora. Como que você também conseguiu vencer a barreira, né, dessa questão de ser aceito sem negociar princípios? Olha, aqui é de boa. Porque às vezes você desenha um evangelho muito pesado que não é desnecessário e eu não negociei nada e fui de boa. Então conta aí pra mim, Conta ó, pra gente. 12 98315 0249 é o nosso WhatsApp, ou pode apontar a sua câmera para este QR Code e você vai ser redirecionado direto para o nosso WhatsApp. Certo, Maravilha. senhor? Enquanto você vai mandando a sua participação, seja com seu nome ou sem identificação, manda que agora a gente vai para o nosso pastor, que inclusive vai passar uma semana com a gente aqui, hein? Não no Entre Família, mas na rede, porque tem uma semana Hoje, chique. essa semana ele tá NT maratonando. Play Week. Olha que chique. Wiki. Eu pensei que era um negocinho para colocar no... Mas não Lembra que conta tinha um negocinho do tudo. Wiki que é para colocar no leite? Não lembro. Nem vou falar nesse Quick, falei. Pronto, vamos lá. Mas não era, mas o inglês é o Wiki de semana, pensei que fosse um negocinho de colocar no leite. É que você não tem esse passado mais longo, por Mas eu eu ser lembro mais desse velho. Quick. Lembra? Cara, eu era doida Eu não sei se naquilo, existe ainda. é, Hoje nem leite eu tomo, gente. Eu não sei posso porquê, mais. parece que não tinha dinheiro para comprar aquilo. Eu só sei que quando eu tomava, eu acho que eu ia na glória. Eu pensava, meu Deus, eu tô rica. Mas não- E tinha que ser o de é. morango. De morango, mas é aquilo isso aí. aquilo Faz era o parte. melhor. Olha, a gente foi da questão toda da crença, saímos da roupa para a crença, caímos no Nesquik e agora vamos para o Gente, é pastor. aleatório, E aí eu né? digo que o pastor tem que orar para a gente. Será que a gente tem TDAH? Deixa eu apresentar esse Eu acho pastor que hoje. Sim, gente, mas esse é um outro programa. Muito bem, vamos receber hoje Gustavo Quem? Marques, nosso pastor e criador de conteúdo digital. Vai um abraço para a associação, é a sede administrativa lá do Rio, na parte sul, né? Que ele cuida desses jovens especiais, essa turma que está sempre emprestando ele para a gente. Obrigado. E ele, né, o pastor Gustavo, também tem um ministério muito bacana na internet. Começou fazendo lives ali com solteiros e ajudando os jovens com dúvidas especiais. Hoje faz conteúdo de curiosidades, tem uma relevância nesse meio muito bacana. E seguidamente ele vem aqui no Entre Família. Essa semana ele vai estar num projeto bacana na rede para você e o seu filho, que já a gente vai contar. Mas por enquanto ele mergulha nessa pauta com uma batata quente sempre na mão dele, mas vai dar tudo certo. Pastor, seja bem-vindo. Boa tarde, Cris, Suzane. Que alegria, que privilégio voltar aqui. Que bom, pastor. É sempre bom ser convidado para esse programa, viu? Eu senti sinceridade. É Eu acho claro que foi que bem é. genuíno, eu fiquei feliz. Eu assisto vocês lá, um abraço lá para a minha associação. Esse é o horário que eu estou em trabalho, então não dá para eu assistir de casa. Mas lá na associação tem a televisão, Ai, que que fica passando na responsabilidade. recepção lá. E socorro. quando eu vejo vocês, eu me sinto próximo de vocês, porque vocês são tão carismáticos que eu acredito que o público também pensa assim, que vocês são próximos do telespectador. Então eu fico feliz de estar aqui. Ah, que bonitinho. Pronto, agora comecei minha semana. O pastor Já falou me tão energizei. bem da gente que o microfone se suicidou aqui. Ah, não é vamos ter possível, que pegar aqui. gente. Vamos pedir um bastão, pastor. Eu preciso que o senhor Fala de repita novo, isso. pastor, que é até bom que eu gravo. Pode chegar aqui. De qual Chega parte que mais. ele começa, Chega diretora? mais. Ele começa de Tudo? novo, tudo de novo. Ele Pastor, falou bem da então- gente e falou que fez um pix na minha conta. Vamos ver se é verdade. Pastor, Vamos lá, pastor. declara de novo. De novo, não? É porque a primeira foi mais Foi. sincera, né? Foi de Foi, coração. Só para o nosso público saber, a gente já sabe, mas... Na verdade é o seguinte, eu estava falando aqui que eu assisto Entre Família, não de casa, porque esse é o horário que eu estou em trabalho lá na Associação Rio Sul. Inclusive, um abraço para o meu presidente, pastor Giovanni, que me liberou para estar aqui hoje. Obrigada, Giovanni. Só que lá na associação, quando eu passo lá na recepção,
vocês estão sendo transmitidos pelas TVs lá da associação. E quando eu vejo vocês, eu me sinto tão próximo de vocês, não só por vir aqui, mas pela simpatia de vocês, pelo carisma, que eu tenho certeza que o telespectador sente a mesma coisa. Ai, que bonito! E eu sou dessas que eu pego e sinto, entendeu? O Cris tá ali sorrindo, todo envaidecido, eu tô assim... Eu tô envaidecido, é ela que tá se falando. Vou te dizer, gente, terapia, oração pela Suzane. Mas, Suzane, vamos mergulhar na pauta de hoje? Vamos, a gente começa por onde? Onde você quiser. Posso escolher? Pode. Tá bom. Pastor, a gente está falando sobre crenças e trabalho, comentei no começo do programa, né? Que muitas vezes a gente se sente assim deslocado quando a gente está num grupo e é a minoria, às vezes, ou só o único ali que pensa diferente, tem comportamentos diferentes. Eu sei que hoje você vai falar para todo mundo, né? Para a vovó, para a mamãe, para os jovens. O senhor sempre fala isso, né? Para os jovens, mais especificamente. Mas qual que seria, assim, o nosso comportamento como cristãos para que a gente não se sinta envergonhado e acanhado, mas também que não seja essa pimenta que o Cris comentou. Eu que sei não é do reino, né? Não é do reino. Quando a gente é adolescente, é mais difícil administrar essas emoções, porque tudo que a gente quer é estar mais parecido com um bando, né? Pertencer ao grupo, né? Pertencer ao grupo. Então, eu acho que talvez eu possa falar para as idades diferentes, assim, essa resposta a essa minha pergunta. Então, eu sabia que essa pergunta ia surgir e eu preparei um texto da Bíblia, que é muito conhecido, que diz assim, ó, Mateus 5, verso 14 a 16, que diz assim, ó, vós sois luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e ilumina todos que se encontram na casa. Olha como termina. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, a gente tem esse conceito de que se nós estamos vivendo em um bando diferente, nós temos que nos isolar. Não necessariamente. Nós precisamos estar juntos, porém, com certas limitações para não ferir princípios, mas nós podemos ser a luz do mundo. E essas pessoas, Suzane, elas vão ser influenciadas pelo nosso exemplo. O texto diz assim, que ao verem o exemplo de vocês, eles glorificarão o vosso Deus que está no céu. Então, eu sempre digo para os jovens, e eu acho que esse conselho serve para todas as idades. Para os jovens eu digo assim, ó, se você está numa universidade, onde todo mundo pensa diferente, ou num ambiente de trabalho, normalmente o jovem fica orando assim, ai Senhor, me ajude a proteger a minha fé. Não, você precisa contra-atacar no bom sentido, com respeito, escutando as pessoas, mas você precisa ser luz do mundo. A pressão social, não, você é a pressão social. E você é a pressão social não falando assim, você vai para o inferno se não concorda comigo. Você é a pressão social sendo um bom testemunho. Sendo um instrumento de Deus ali, sendo exemplar no trabalho, na escola. E isso você causa uma pressão natural no ambiente que você está frequentando, vivendo ou trabalhando. E aí as pessoas, como diz o texto, vão glorificar o nosso Deus que está no céu. Pastor, um exemplo assim, ó, vamos pegar da parte menor até a maior. Dentro de uma família, a gente tem mais coisas em comum, principalmente fé e tal, mas existem diferenças. Ou seja, eu tenho um irmão que pensa diferente, mas a gente tem um laço, né, que é a fé. Às vezes no caminho ele deixa essa fé, mas existem diferenças. Aí eu vou, depois da minha micro-sociedade, eu vou para a escola. Na escola, ou eu tenho uma escola, né, que tem um vínculo confessionário, né, confessionária, ela tem um vínculo religioso, ou não. E lá mesmo tendo um vínculo confessionário, uma escola nesse contexto, que tem uma pegada religiosa, eu vou ter diferenças, porque um toma ali suco com xícara, outro com um copo, e é a graça da vida. Aí eu vou aumentando no mundo, só que quando eu tenho a noção de que todo mundo tem que entender a minha fé, como que eu tenho que encarar as pessoas? Porque, um exemplo, se eu conheci o Evangelho depois dos 14 anos. Até então eu não entendia muito do que era cristão ou do que era Cristo, ou a lógica de por que tem tantas religiões, ou por que pessoas não acreditam em Deus. Então era aquela mistura e você vai seguindo a vida. Então antes de conhecer esse Evangelho, depois essa régua de como tudo começou, de como as coisas vão ir, para onde eu vou, me deu um norte. Só que me deu aquela vontade de que todo mundo também, né, tem que saber disso, a gente não pode perder essa vontade. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que entender que essas pessoas têm uma visão distorcida de Deus ou não conhecem Deus,
para que essa minha vontade, essa minha pressão seja um testemunho, né? Eu não tenho que ganhar das pessoas, eu tenho que ganhar as pessoas. Pastor, me fala de entender as perspectivas e como um Paulo da vida, muito sábio, lidava com essas diferenças, crenças ou a falta delas. Essa frase eu vou até anotar. Como é que foi o final aí? Você tem que ganhar... Você tem que não ganhar das pessoas, mas ganhar as pessoas. Muito bom. Ou seja, nós não temos que nos envolver em discussões tolas, como diz a Bíblia. Eu estou lá discutindo. Você já viu alguma discussão converter alguém? A gente só fica bravo quando está discutindo com alguém que tem uma fé diferente da nossa. Então, como é que nós ganhamos pessoas para o reino de Deus? Esse é o objetivo, não é? Nosso objetivo também é ser um agente secreto de Jesus. Ninguém sabe que você é cristão. Não é esse o oposto. Boa. O objetivo é você testemunhar, mas como eu disse, você ganhando a pessoa. Como? Olha, quando você é um bom aluno, quando eu já vi testemunho de jovens que me contaram assim, pastor, a minha escola mudou o dia lá de prova porque a coordenadora simpatizou comigo, porque eu tenho boas notas, uma das melhores notas da turma. Eu vou contar para você o seguinte, na minha adolescência, eu fui um desses, e eu me envergonho um pouco dessa fase de que eu não falava para os amigos sobre Jesus. E eu estou falando disso aqui para você, telespectador, que serve também para o trabalho. E eu não falava muito de Jesus, com vergonha, escola pública e tal, até que um dia eu fui despertado por uma menina que teve interesse, e ela falou assim, você devia falar mais para as pessoas. Eu comecei a falar. Antigamente, quando tinha um passeio no sábado, eu falava, olha, pessoal, não vou poder ir porque tem um aniversário, inventava uma desculpa. Só que aí eu mudei, falei, não, eu sou luz do mundo, sal da terra, e comecei a pregar para os meus amigos ali de sala de aula, ou seja, me converti, comecei a testemunhar, e como eu era também um bom aluno, e era amigo de todo mundo, ou seja, não era aquele crente chato, era amigo de todo mundo, sabe o que aconteceu? Quando a professora ou a coordenadora da escola ia falar assim, vai ter uma excursão no dia de sábado, eu não precisava abrir a boca. A turma falava assim, não, sábado a gente não vai, tem que ser domingo. Entendeu? Pastor, então foi um testemunho demais. muito legal que eu carrego para a vida e conto para os jovens, e acho que isso serve para o trabalho também. Quando você é um bom funcionário, quando você é dedicado, quando você se esforça, quando você trabalha para Deus e não para o homem, as pessoas vão te respeitar, na maioria das vezes. Inclusive, essa era a minha próxima pergunta, eu acho que basicamente você já respondeu ela, mas às vezes ainda tem mais coisa que a gente pode extrair daí. Eu ia transportar agora para um ambiente corporativo. Vamos pensar já na fase adulta, nossas idades, assim, né? Trabalhando ali num ambiente em que você é essa pessoa, o diferentão ou a diferentona. Então, às vezes, você vai ser mais restritivo, vai ter um coffee break, né, por exemplo, e aí você vai ser mais restritivo com a alimentação por conta das suas crenças. Numa festa ali da empresa, você também vai acabar sendo aquela pessoa diferente. E, às vezes, o diferente, eu sei que a história de José não é bem por aí, mas José foi o diferente ali entre os irmãos e isso gera um ciúmes, às vezes uma tendência a achar que é o queridinho do chefe, porque às vezes o chefe vai tentar conduzir de uma maneira para tentar incluir esse diferente, né? E como deveria ser o nosso comportamento para não gerar esse tipo de sentimento no outro, inveja, ciúmes, achar que a gente está tentando algum tipo de mérito junto aos chefes, enfim. Legal, você citou o exemplo de José, e eu sou fã de José, um dos meus personagens preferidos. Porém, ele não era só o diferente, ele era o que contava os erros dos irmãos para o pai e se achava melhor do que todo mundo. Então, muitas vezes, nós, como cristãos, pode ser que alguns se acham melhor do que todo mundo no ambiente de trabalho, condena todo mundo, e é claro que vai receber em troca muita crítica, muita oposição e muita perseguição. Você pode ser legal, você pode ser gentil, você pode ser educado e, ao mesmo tempo, testemunhar. Não precisa ser o chato. É claro que, em alguns momentos, eu acredito que vai ter conflito. Eu já recebi gente que me manda lá no direct, no Instagram, assim, pastor, a minha chefe quer que eu minta, porque meu emprego, o meu ramo aqui, ela acredita que para a gente vender mais, eu tenho que omitir e mentir sobre algumas coisas, sobre produto e tal. E aí? Eu falei, aí não dá. Aí é o momento que entra em conflito. E aí você precisa fazer uma escolha de ser fiel a Deus, né? Porque o homem está te pedindo para ferir princípios. Mas quando não existe princípios sendo feridos,
dá para a gente ser legal, dá para a gente participar, dá para a gente ser educado e dá para a gente testemunhar sendo uma pessoa gentil, que não envolve em discussão. E outra coisa legal, ore, se você que está assistindo, como é que eu posso testemunhar no meu trabalho? Eu já vi histórias assim de gente que orava pelos amigos, estou orando por você. E sabe aquele amigo que te critica no trabalho porque você é cristão? Lá na frente, quando ele precisar de oração, sabe de quem que ele vai lembrar? De você, que é gentil, que ora, que testemunha. Então é por aí. Muito bom. Enquanto a Suza aqui está engasgada e está tomando chá, a gente vai para o intervalo e já tem a história desse empreendedor. Pastor Gustavo continua aqui, você continua mandando a sua participação. E aí? Você já teve um problema com a sua crença no trabalho? Já foi rejeitado? Já venceu isso de forma criativa? Foi sal de uma forma inteligente, sem negociar princípios? Porque você é sal, não é bala de goma, nem pimenta, porque essa pimenta não é do reino, não é verdade? Equilíbrio. Um breve intervalo, Suza já desengasgou e a gente volta já já. Nutri Família está de volta, eu e Cris estamos aqui para te dar um recado muito, muito especial, com muita alegria no coração, porque esse mês de maio está sendo um mês de celebração aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação, né, Cris? Por quê? Verdade, 17 aninhos desse projeto maravilhoso que é o Anjos da Esperança, 17 anos. E a gente quer convidar você que gosta da camiseta do Novo Tempo, você não gosta? Ai, Cris, agora aquela é na hora camiseta... de você fazer a piadinha, ó. Vista a camisa dessa missão. Vista a camisa dessa missão. E vai ter, acho que vai real, né? O quê? Vista a camisa, no sentido da missão e literalmente uma camiseta. Porque o pessoal fala aí em casa, Cris, como eu amo aquela camiseta bordadinha, né, da Novo Tempo, tem várias cores e tal. Você que já é Anjo da Esperança, já veste essa camisa no coração. Mas que tal você ter essa camiseta aí na sua casa? Cris, o que eu faço, Suza, para ter essa camiseta e tal? Agora imagina, você é Anjo da Esperança, tá? Mas conhece alguém, um vizinho, que acompanha a TV Novo Tempo todos os dias. Tem um irmão da igreja que ama Novo Tempo. Tem um filho que mora em outra cidade que gosta. Então vamos fazer o seguinte, vamos crescer, porque esse projeto não pode parar. Porque ele crescendo, o pastor Toninho até fala, a gente cresce, a gente dá um passo quando o Anjo da Esperança nos abraça. Legal, né? Então você abre uma TV, abre uma rádio, um programa novo, um estudo novo, porque você é o nosso projeto financeiro, você nos ajuda, esse é um meio de sustentabilidade. Que tal você convidar então, Suza, 3 amigos? É isso aí. 3 amigos. O que eu faço com esses amigos? Eu ligo para eles e falo assim, ô Zeca, tudo bom? E aí, vamos jogar domingo? Tá bom. Vou te perguntar outra coisa. Você não vê a TV Novo Tempo? Que tal você ser um Anjo da Esperança? Pum, eu topo. Pega o número dele de telefone, os dados, nome e telefone. Ok. O filhão, você quer ser um Anjo da Esperança? Manda um WhatsApp. Eu topo, mãe. Tal. Aí você junta a vizinha. Você não acompanha a TV Novo Tempo, gosta? Pum, juntou os 3. É importante você falar isso, Cris, porque você que é Anjo da Esperança, né, regular aqui com a gente, tem que fazer esse convite, tá? Por telefone ou pessoalmente que seja, presencialmente. Ou no WhatsApp. Ou no WhatsApp, uma videochamada que seja. E garantir que essas 3 pessoas disseram sim para você. Porque às vezes a pessoa quer indicar e manda 3 números aqui pra gente. E a pessoa nem tá sabendo, entendeu? Então você primeiro tem que fazer esse convite. Mas para você entender melhor ainda, a gente tem um vídeo aqui. Mas o que eu faço com esses 3 números? Pego esses números, ligo para Novo Tempo e depois passo. Os 3 contatos. É fácil. E aí o restante agora você vai ver no VT, que o pessoal vai explicar o que a gente explicou aqui. Pode rodar. Este ano, o projeto Anjos da Esperança completa 17 anos. E no nosso aniversário, você, doador, também pode ganhar presente. Neste mês de maio, convide 3 amigos para também serem doadores do projeto Anjos da Esperança. Ao aceitar a missão de convidar 3 amigos, você ganha de presente uma camiseta da Novo Tempo. Quanto mais anjos, mais a missão é levada adiante. Esses 3 amigos precisam ter um cadastro aqui no projeto Anjos da Esperança. Por isso, é essencial que você entre em contato conosco e passe o nome e telefone dos seus amigos para que possamos fazer contato com eles. Anjos da Esperança. Vista a camisa dessa missão. Vista a esperança. É isso aí! Com os contatos em mãos dos seus 3 amigos e o sim deles, que é muito importante, você vai entrar em contato, o Cris já vai passar o número para você, que você vai entrar em contato aqui com a Novo Tempo, dizer, olha, consegui os 3 amigos! E vai passar o nome, o contato de cada um. Não é, Cris? Qual é o número do telefone que a pessoa pode Você falar pode com a mandar gente? um zap, o zap está aqui embaixo, é fácil, 12 98176 6630. Fala assim,
Oi, povo do Anjos! Aqui é o Cris Magalhães. Eu consegui 3 amigos e os números deles e os nomes estão abaixo. Pá! E aí a nossa equipe vai entrar em contato com você, tá bom? O WhatsApp é o 12 98176 6630. Mas você pode ligar para o nosso telefone fixo e conversar também, né, Suza? Com a nossa produção, com os nossos atendentes, que é muito fácil. Que o número é? 0 operadora 12 2127 3030. 0 operadora 12 2127 3030. Alô, tudo bem? Eu sou o Anjo da Esperança. Ah, tá. Ver o cadastro. É verdade, dona Maria, você é. O que você quer? Não, eu consegui 3 amigos. Mas eles toparam, me deram confirmação, me autorizaram a passar o nome e telefone. O nome deles é esse, esse e esse. Aí depois a Novo Tempo vai entrar em contato com eles, confirmando. Aí você vai receber instruções de como você vai receber essa camiseta na sua casa, tá bom? Mas tem que confirmar tudo certinho. Ah, Cris, mas em vez de 3, eu tenho 6. Entra em contato e explica que eles vão dar as ordens para você. Ah, mas o meu filho também vai conseguir mais 3. Entre em contato no 0 operadora 12 2127 3030 e participe dessa campanha e vista a camiseta, literalmente, dessa missão. Anjos da Esperança, Suza, 17 anos desse mês de maio. É isso aí, maio só tá começando, então, olha, corre lá, tá bom? Vamos, Cris, aqui voltar para nossa salinha, porque agora a gente recebe um convidado muito especial. E muito especial mesmo, né? Porque é alguém que eu sempre ouço falar sobre, né? E agora ele está aqui para falar sobre ele mesmo, né? Junto da gente. Então é com muito carinho que a gente recebe André Berti, empreendedor, empresário. André, seja bem-vindo ao Entre Família. Muito obrigado, é um prazer estar por aqui. André, conta um pouquinho pra gente sobre o Jazz Burger Retrô. É um empreendimento famoso na capital paulista, né? E eu comentei no começo que é um empreendimento diferente, mas que está bombando muito, sempre tá lotada a casa. Como que é esse negócio? Olha, é fácil falar, viu? Porque eu tô lá há 10 anos, eu tô lá todo dia. São 10 anos. E eu estava ouvindo aqui do cantinho aqui a história de vocês antes. E é interessante porque as pessoas falam, poxa, mas como você vai ter um restaurante que não abre de sábado, não vende bebida alcoólica, não serve carne de porco? Como que vai funcionar isso aí? E quando eu fui inaugurar, antes da inauguração tinha um bar do lado. Nossa. E o proprietário do bar chegou para mim e falou assim, o que você vai vender? Qual é o horário de funcionamento? E quando eu contei tudo isso para ele, ele falou assim, não vai durar 6 meses. E é muito bom, porque você está investindo muito dinheiro aí, e daqui 6 meses você vai falir, e eu vou pegar isso aí a troco de nada e vou ampliar meu bar para o seu restaurante. Ele falou na lata. Mas um cara muito, eu acho que incentivo, vizinho, né? Inclusive quero mandar um abraço para ele, porque lá incentivo. Hoje é meu amigo, viu? É teu amigo? Hoje é meu Olha, amigo. tá vendo? A influência, pastor, que a gente comentou. Mas sabe o que aconteceu? Ah. Não foi em 6 meses que ele estava me comprando, mas em 1 ano e meio eu comprei ele. E a outra lanchonete que tinha ao lado, e hoje em dia eu tenho 6 imóveis, um ao lado do outro. O Jazz ocupa 6 imóveis. A gente foi expandindo. Gente, que legal. reviravolta. E ele não tá mais teu amigo, não tá mais lá? Não tá. Agora ele mudou de ramo e tal, ele vendeu para mim, montou outras coisas e mudou de ramo. Agora eu vou perguntar para você o seguinte, né? Para quem não sabe, ele é adventista, né? Cristão e tal. Aí ele falou sobre as questões sobre carne de porco, tem alguma questão ligada à Bíblia de alguns alimentos que a gente tem restrição. Por ser cristão, obviamente, bebida alcoólica. O horário de funcionamento ele falou, porque nós guardamos o sábado. Mas pergunto para você, inauguração, o que você colocou e o povo chegando primeiro? Eu queria saber assim, sabe? Aquela primeira leva de pessoas, e aí, eu quero um torresminho? Tem um torresminho? Cara, eu tô com uma sede hoje, Andrezão, tem um chopp. E aí? Como é que você tem hoje 100 mil seguidores no Instagram, você tem um público que fala muito bem de você, mas você tem princípios bem definidos, André. Sabe o que era interessante? Eu falei, eu não vou trabalhar com essas coisas, então eu vou trabalhar com tudo que não é isso. Então eu sou a primeira casa do Brasil especializada em bebidas não alcoólicas. Você vai lá, você vai tomar caipirinha, mojito, todas as versões dos drinks alcoólicos sem álcool. É demais isso. Chopp, cerveja, todos os rótulos de cerveja sem álcool que você vai encontrar no Brasil, você tem lá no Jazz. Então, aí o pessoal fala, mas não tem um bacon, adiciona o bacon no hambúrguer. Eu falei, poxa, não tem bacon de outra origem que não seja suína. Eu vou desenvolver isso. Aí eu fiz um treinamento, pesquisa e muitos testes. E hoje em dia eu
vendo para o jazz, eu produzo para o jazz e vendo para as pessoas o bacon, a linguiça bovina, todos os embutidos de origem bovina. Olha, gente, que demais. E ó, uma informação a mais. O André, assim que começou o programa Vida e Saúde, na TV Novo Tempo, desde o piloto, né, que é aquele ensaio de programa que a gente faz antes de estrear, ele era apresentador ali junto da Teru, do Wagner, então já era um apaixonado por culinária. Eu acho que uma das pessoas que sugeriu esse programa na grade foi você, né, André, na época. Quando eu me tornei adventista, eu falei, poxa, a gente tem uma mensagem de saúde sobre o vegetarianismo e tal, e não tem um programa, na época não tinha um programa de culinária. Eu falei, a gente tem que ter um programa de culinária na TV Novo Tempo. E aí fiz a proposta, fomos avançando a conversa, e aí tá aí o Vida e Saúde, já passa de 10 anos. É, exatamente, acho que é uns 13 anos, e estamos aí com Vida e Saúde, super sucesso. Então, assim, essa sua paixão por culinária, eu imagino que é sua, que você traz talvez da sua família, não sei, mas como que foi quando você pensou em colocar uma hamburgueria? Eu não sei se passou pela sua cabeça colocar outro tipo de negócio, porque já é comum ter restaurante, por exemplo, vegetariano, né? Não é uma grande novidade assim, isso já existe há algum tempo. Mas hamburgueria com outros princípios, isso não existia. Não existia. Eu sou antes da moda de hamburgueria. Agora você encontra hamburgueria em toda a esquina. Uhum. Mas naquela época, 10 anos atrás, Não era. você não tinha hamburgueria em quase nenhum lugar. Mas essa ideia veio porque eu não era adventista, eu me converti. E aí eu era chefe de cozinha, trabalho na área, no segmento gastronômico desde os 15 anos de idade. Tenho 43, então você faz a conta aí. Só um pouquinho. E aí eu falei, poxa, quando eu me tornei adventista, eu falei, como eu vou trabalhar numa atividade que eu não vou trabalhar com bebidas alcoólicas e não vou trabalhar aos sábados? E eu tive várias propostas de emprego e eu não aceitava porque era todas para trabalhar no sábado ou com esse tipo de alimentação e com bebida alcoólica. Uhum. E aí eu fui firme e falei, não quero, eu acredito nisso. E as pessoas falam, eu não sei, eu tenho que ser influência na escola e tal, como que eu vou fazer? Sabe o que eu vejo hoje em dia? Um problema de identidade. As pessoas não têm identidade. Quem elas realmente são. Por quê? Quando a gente fala de time de futebol, e eu não sei de onde o pessoal é aí, se é do Sul, se é do Norte, mas aqui em São Paulo você tem o Corinthians, o Palmeiras, Rio de Janeiro tem Flamengo, e as pessoas são torcedores mesmo e eles se identificam. Eles vão usar camisa, chaveiro, uns tatuam o corpo, vão colocar adesivo no carro, na casa, vão usar bandeira. E eles têm identidade, eu sou deste time. Agora, quando ele se coloca como um cristão, ele perde essa identidade, ele tem vergonha de assumir essa identidade. André, eu vou pegar a carona que você falou e vou fazer até uma pergunta para o pastor, porque até esses dias eu contei aqui que eu fui para Guarulhos, eu estava ali pregando e era um sábado, ninguém vendia nada, eu falei que a minha esposa ela gastava muito com Tupperware. E aí uma irmã saiu à defesa da minha esposa e falou assim, não, peraí, eu gosto de Tupperware. Aí eu falei para outra irmã, você viu, irmã? Não, eu faço consórcio da Tupperware, eu tenho aqui só um armário só de Tupperware. Aí eu fui recorrer ao marido de uma delas, falei, você não vai me defender, meu amigo? Eu duvidava da Tupperware, até que um dia eu subi numa Tupperware e quebrou. Não, subi numa Tupperware e não quebrou. E não quebrou. Então me tornei. Moral da história. Queria perguntar, pastor, ali naquele momento, era um sábado, não tinha dono da Tupperware, ninguém estava ali vendendo nada, mas as pessoas estavam falando de como é bom aquele produto, né? Eu não tenho grande intimidade, né? Minha esposa que gosta disso, mas ali eu parei, nossa gente, que coisa forte esse negócio de ter algo bom na minha vida. O André está falando sobre vestir uma camiseta de uma missão, que a gente está falando do Anjos aqui, mas pastor, eu pergunto, como é que eu visto essa camiseta? Porque tem uma frase até que pregue, se der tempo, fale, né? Às vezes o torcedor ele vai mostrar que ele é flamenguista, o seu estilo de vida, o seu trejeito e tal. Como que eu posso ser esse cara que prego diariamente no meu dia a dia? E por que as pessoas tendem a se envergonhar do melhor da vida, que é o Evangelho, por exemplo? Pois é, a pergunta é muito interessante. Tem um texto na Bíblia, em Daniel 6, 26, que diz o seguinte, que na época em Babilônia, ninguém conhecia o Deus de Israel. Israel foi uma nação que Babilônia invadiu e levou cativos para a própria nação.
os judeus chegaram ali acuados, como muitos se encontram nesse estado, dentro de uma empresa, dentro de uma escola, acuados, vivendo em um ambiente onde todo mundo pensa diferente. Mas ali tinha um Daniel. E sabe o que diz esse texto que eu mencionei no início? Que Nabucodonosor, o rei de Babilônia, fez um decreto, e ele disse assim, que todos tremam e temam diante do Deus de Daniel. Por que eu quero enfatizar esse texto? Porque as pessoas não conheciam Deus, elas conheciam o Deus de Daniel. Ou seja, elas vão conhecer o Deus do Cris, do Gustavo, do André, da Suzaine. Por isso que é importante, que o André falou, você testemunhar, porque as pessoas vão conhecer o Deus da dona Joana, do seu Pedro, do Ricardo, da Luana, quando a gente testemunha sobre ele. Então, eu concordo com isso aqui que foi dito, a gente tem que testemunhar, porque nós seremos a Bíblia que as pessoas vão ler. É uma frase, né, que já existe. Nós seremos essa Bíblia que as pessoas vão ler e vão se converter. É difícil converter um corintiano para o São Paulo e vice-versa, né? Mas existem muitas pessoas com sede da água da vida e vão se converter a Jesus Cristo. Estão com o coração aberto, mas a gente tem que testemunhar. Essa questão de testemunho é muito interessante porque, nossa, são muitas histórias que a gente tem quando você fala sobre culinária, né? Porque a gente não chega de cara falando as coisas para as pessoas. A gente chama para nossa casa, aquele social, sempre tem uma comida, né? Por isso que eu falo, gente, comida é demais. Comida aproxima as pessoas. E aí da comida surge a pergunta, e da pergunta surge vários textos bíblicos, né? E eu queria perguntar para o André isso. Quem vai para o Jazzburg, né? Pode ser que já vai, assim, sabendo como é diferente nesse sentido da culinária. Mas eu imagino que tem gente que cai lá de paraquedas. Assim, sei lá, um turista ou alguém que está ali, uma hamburgueria, não sei o que, tal, gostei, vamos aqui. E aí chega lá e vê que tudo é diferente. Como é que é o questionamento deles para os seus garçons, ou às vezes até com você que está lá sempre, né? Olha, tem gente que pega, levanta e vai embora. É mesmo? Acontece. Agora, tem gente que faz até pegadinha com os amigos. Ele passa a frequentar a casa e fala assim, olha, eu vou trazer uns amigos aqui, vocês não falam que é sem álcool. Eu vou chegar, vou colocar eles na mesa, vou chamar, falar, traz 2 caipirinhas, traz X cerveja, e vocês servem e a gente não fala nada para ver se eles vão reconhecer que é sem álcool, as bebidas e tal, que o bacon não é suíno, e vamos ver se eles vão descobrir. E aí vira até uma brincadeira entre eles e tal. Eu já tive cliente que falar que chegou no caixa para pagar a conta, e eles tomaram várias cervejas importadas de várias marcas. Aí, quando olharam, nossa, deu bastante a conta e tal. Também a gente está tão bêbado que nem viu quanto bebeu. E nem está. E, na ocasião, minha esposa que estava no caixa placebo. falou, mas vocês estavam bebendo em outro lugar e vieram para cá? Não, a gente bebeu aqui, olha aí, quanta cerveja a gente bebeu. Não, mas aqui é tudo sem álcool. Não, é mentira. Eu quero ver. Aí foi pegar a garrafa, foram pegar as latas lá e olhar e ler. Nossa, eu não acredito, eu estou me sentindo alcoolizado. O efeito placebo, né? Exatamente. Essa, o quanto que a mente ela alucina o comportamento. Eu queria perguntar para você outra questão, porque quando você pega a bebida sem álcool, você tem um público religioso. E aí você tem uma galera que fala, não, bora lá, né? O assembleano, o batista, o adventista e tal. Só que às vezes os princípios vão afunilando. Por exemplo, o sábado. Alguém da galera que fala assim, e aí, mas poxa, eu tenho um aniversário agora, sexta de noite, cara. Só uma vez, André. E aí, como é que você faz assim para mostrar mais um princípio que você vai indo às vezes no funil bíblico, né? E você vai vendo que algumas coisas vão sendo, aí o diferente vai sendo um pouquinho mais estreito nessa porta do caminho de Deus. Como é que é a questão do sábado no empreendimento? Porque você deve ter, agora você comprou toda a vizinhança, tem pouco vizinho, mas quando você tinha, você via que o movimento sexta-noite é um movimento grande. É o primeiro da semana. É o segundo melhor dia. Segundo melhor dia? Sábado é o melhor dia, sábado à noite. É o melhor dia. E sexta é o segundo melhor dia. Sabe por quê que eu já perguntei isso? Antes de responder, você viu que ele deixou de focar no que não pode e está focando no que é legal, do tudo que ele tem? Sim. A gente acabou valorizando sexta-noite, mas ele acabou de responder sobre o sábado à noite. Aí pode concluir a tua resposta, André. Então, é interessante porque é o que eu falo, quando alguém fala, não, mas eu quero fazer um evento, sábado de manhã, vamos fazer um almoço aí de família, um casamento. Falou, olha, não, a gente não abre. Pô, mas só um dia, e quanto custa? E se você não vir, eu trago outra equipe. Não, está fechado e não funciona.
não vamos fazer. Ah, mas é só uma vez. Aí eu pergunto, que time você torce? Ah, é Corinthians. Vamos torcer um dia para o Palmeiras? Eu não torço para nenhum time, mas eu falo, vamos colocar? Vamos pôr uma camiseta, levar toda a tua família, e vamos na final do jogo do Palmeiras, do lado do Palmeiras? Ele fala, não. Então por que você quer me forçar a fazer algo que eu não, Nossa, não quero? você me deu uma dica maravilhosa. Eu não entendo nada de time, mas eu achei sensacional, porque aí acho que é onde pega o negócio, entendeu? Como eu, um torcedor nato, vou vestir a camisa do outro, chega a ser um crime, né? Então acho que essa é a melhor. Mas quando você fala de futebol, as pessoas já se abrem mais. Quando você fala de religião, não, eu tenho a minha religião, eu Verdade, sei o que eu tem sou, isso. a minha família, a minha tradição, isso e aquilo. Quando você fala de futebol, por mais que tenha, vai de pai para filho, ou por alguma influência, as pessoas se abrem, abrem um sorriso. E aí ela te dá abertura. E aí eu começo a falar sobre a religião e sobre o futebol, que futebol é uma escolha emocional. Você escolhe um time por emoção. Ou porque na época que você escolheu aquele time, era o time que mais ganhava, estava no auge, ou porque alguma influência de pai, de vizinho, de avô, mas é sempre uma escolha emocional. E a gente tem que levar a nossa religião pela escolha racional, porque se a gente for pela emocional, como diz, As o emoções coração é enganoso, E as nossas as emoções alteram. alteram. Então eu falo, a sua escolha foi o quê? Emocional ou racional? Aí eu tenho essa abertura e a pessoa já está aberta a escutar o que eu tenho para falar sobre as escolhas racionais de religião, E aí é a hora religiosidade que e tudo você mais. testemunha e fala sobre a Bíblia. André, muito obrigada. Foi muito bom te conhecer e realmente você é esse cara gente boa que todo mundo já me dizia sobre. Então, foi um prazer conhecer você pessoalmente, viu? Deus te abençoe demais. Amém, obrigado. É isso aí, o programa tá bom demais. A gente se despede aqui do André. Na volta... Você que tem como o André só falar onde fica, em São Paulo, lá? Claro, gente, André, só por dá um favor, toquezinho, como é todo que o mundo pessoal ficou faz para te curioso, encontrar? Verdade. Só antes de pedir pro intervalo, já está com um tempinho, mas eu ver aqui, muita gente deve ter ficado com água na boca. Como é que faz para encontrar? Vamos lá, eu estou nas redes sociais, Jazz Restaurante, e eu estou no metrô Ana Rosa, assim, pertinho da Paulista. É só colocar Jazz Restaurante nas redes sociais, você já vai encontrar. Isso aí, tá Pronto. passando aí na telinha agora, ó, o Instagram para você seguir. Se um dia vier turistar na capital paulista, tem que passar lá, porque é muito bom, tá bom? A gente vai para o intervalo, na volta a gente continua com o pastor aqui. Temos uma dinâmica super legal, mostrar textos bíblicos, né, Cris? De como a gente se portar nesse ambiente, talvez diferente do que a gente pensa, mas também ser aquela pessoa gente boa. Quer saber? É daqui a pouco no Entre Família. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso Entre Família. Que bom ter você aqui. Eu gosto demais de você. E aí? Você gosta da gente também? Tudo certo? Então tá bom. Eu tenho uma coisa boa para te falar. Vem uma semana maravilhosa. Cris, eu estou gostando demais do pastor. Bem que ele podia ficar mais tempo. Aqui no Entre Família é só hoje, né? Só para dar aquele aperitivo. Mas vem uma semana legal. NT Play Week está de volta. Pastor, mais uma vez, essa semana está chegando para a gente, porém, a sua primeira à frente desse projeto. BJ teve aqui um tempo, fez um ótimo trabalho, né? Está fazendo um projeto missionário fora do nosso país, aí está muito bacana. E aí, a Novo Tempo pensou, a web, o pastor Gustavo já tem um ministério muito bacana, então veio uma semana muito bacana e com um tema muito legal, as 4 versões de Jesus. Que história é essa, pastor? Pois é, Cris, é um desafio aí substituir o pastor BJ nessa semana. Falei com ele essa semana para pegar umas dicas com ele aí. Mas olha só, essa semana vai ser muito especial. Nós iremos conversar sobre os 4 evangelhos. E nós vamos descobrir ali, Cris, algumas curiosidades sobre ele. Não é só a história, a teologia dos 4 evangelhos, mas algumas curiosidades. Coisas que eu costumo fazer lá no meu Instagram, aquelas perguntinhas. E eu vou ajudar o telespectador a desvendar durante essa semana. Por exemplo, algumas perguntinhas aí para o nosso telespectador. O que será que Jesus escreveu na areia que salvou a vida daquela mulher adúltera? O que pode ter sido, né? Quem são os cães que a Bíblia diz que não vão para o céu? E as seitas da época de Jesus? Quem eram os fariseus, saduceus, os zelotes, os sicários? Algumas perguntas que nós lemos nos evangelhos. Por exemplo, você sabia, Cris, que Judas não foi encontrado morto, enforcado?
Pois Foi uma é. cena assim. Eu só sei diferente. disso porque você fez agora recentemente. Pois é. Ah! Tá atento. Então, ou seja, algumas curiosidades da Bíblia que vão nos ajudar a compreender o texto bíblico e amar o Senhor Jesus ainda mais. Não é só saber, conhecer por conhecer. Essas curiosidades me ajudam a entender o texto bíblico. Por exemplo, o que era uma legião? Jesus uma vez falou assim, que, na verdade, ele expulsou um endemoniado que disse que tinha uma legião dentro dele. Em outro momento, Jesus, isso é o tema, um aperitivo do tema de hoje. Uma vez, Jesus estava sendo preso ali no Getsemane e ele exclamou assim, se eu quisesse, viria uma legião de anjos. E é importante entender o contexto. Legião era um grupo de soldados romanos, mais ou menos 5.000 soldados. E aí a gente começa a explicar essas curiosidades, Cris, e o leitor da Bíblia aprende mais. E quando você lê a Bíblia, você vai falar assim, agora eu estou entendendo essa história. Muito legal. E o que eu acho bacana, meus queridos, eu vou dar uma informação para você, nós já temos mais de 13 mil inscritos. Que é isso, Cris? Onde é que eu faço essa inscrição? É muito fácil, faça a inscrição, é de graça, tá? É como se fosse um devocional, você vai ter uma reflexão ali começa hoje, vai até o dia 12, às 19 horas, tá? Vai ser pela internet, pelo YouTube, mas é legal, pastor, o pessoal entrar no site novotempo.com/participe, novotempo.com/participe, só que hoje nós temos esse bichinho aqui, que vai agora estar na sua tela, aberta agora, que esse QR Code, você aponta o seu celular, agora aí, tá? Colocou, ele vai dar um link que vai te levar para o novotempo.com/participar. Se inscreva lá, sabe por quê? Porque, inclusive, o nosso sistema vai avisar você que está começando. Vai ter, inclusive, um estudo bíblico, pastor. Já está acontecendo. Quem já se inscreveu está recebendo um estudo bíblico muito legal, com curiosidades também, com vídeos meus nesse estudo bíblico. Então, você se inscreve. A Novo Tempo vai te colocar em um grupo de WhatsApp e nesse grupo você, além do link para a semana de oração, que já começa hoje, 19 horas, você também vai receber um estudo bíblico personalizado sobre essa semana de oração. Tá demais. Gente, começa hoje, hein? Às 19 horas, pelo amor de Deus, novotempo.com/participar, pega esse QR Code, né? NT Play Week, as 4 versões de Jesus com o nosso pastor Gustavo, que continua. Pastor, vamos voltar para a nossa sala da verdade? Porque agora aqui a Suza está preparando também, né, Suza? Agora a nossa dinâmica que você prometeu para os nossos telespectadores. Hoje a promessa que a gente vai ter a nossa NT Play Week, né, essa semana especial aqui da web, demais, às 19 horas, o povo já está se inscrevendo. E agora a gente volta ao nosso tema, aproveitar que o pastor veio, pegamos uma carona, porque normalmente, né, a gente traz ele e eles pegam carona. Hoje trouxeram e nós pegamos. Hoje nós estamos colhendo os frutos. Por nossa influência. O nosso influência. Por nossa, o nosso influencer e por nossa nossa influência. Verdade. Gente, agora eu fiquei me achando, né? Eu fiquei me achando. Olha só, a nossa produção maravilhosa preparou uma dinâmica muito legal, ó. Preceitos bíblicos para convivência com quem não compartilha minha crença. Então, se você é como eu, que gosta de fazer as coisas de maneira mais prática, tomar nota, fazer uma listinha, esse é o momento. Baseado na Bíblia, nós temos aqui textos bíblicos para que você entenda de uma vez por todas, né, como conviver com quem pensa diferente de você e ainda assim, ó, sei lá, bem bonitinho, igual Jesus, né? Bora lá, na telinha, vamos ver o primeiro texto bíblico. Vamos ver o princípio, tá? São preceitos bíblicos aqui. Quem tem o texto bíblico mesmo é o pastor, né? Ser tolerante e respeitoso, pastor. A Bíblia fala sobre isso? Fala sobre, sim. Eu vou ler para você aqui, dessa vez eu coloquei no celular. Como Tá. ser tolerante e respeitoso. Bom, eu separei aqui o texto, Mateus 5, verso 9. Na verdade, tem vários textos, mas Mateus 5, verso 9 diz assim, ó, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados de filhos de Deus. Tem um texto também, em Romanos 14, verso 1, que diz assim, ó, aceitem os que são fracos na fé sem discutir assuntos controversos. Então, esse texto nos ajuda muito com uma boa convivência. Foi Paulo? Paulo, Aceitem em que Romanos, Nossa, muito legal. Que os fracos na fé, aceitem os que são fracos na fé sem discutir assuntos. assuntos todos que não levam a nada. Eu falei aqui no início, dificilmente ou raramente você vai chegar numa igreja e vai falar assim, eu estou aqui porque eu estava discutindo no meu trabalho com o irmão fulano de tal e essa discussão me deixou bravo e eu vim aqui para a igreja. Não é assim. É claro que você não vai se omitir, você vai pregar, mas não use de impaciência, de intolerância. Aprenda a escutar o outro também. Esses dias eu estava conversando com um amigo que tem uma crença totalmente diferente da minha.
E eu falei, como é que é? Me conta aí. Mas você sabia que tem gente que acha que é um pecado mortal você ficar ouvindo o que aquela outra pessoa acredita? Principalmente, pastor, se o que aquela pessoa acredita é bem diferente do que você vive, né? Porque a nossa necessidade de falar, de impor, de mostrar para a pessoa o que é certo, porque a gente acredita muito, é muito maior do que você perguntar sobre como é que é a sua crença. Por exemplo, um espírita, né? O que você acredita? Como é que acontece lá? Ou às vezes a pessoa começa a falar, né? Não, e às vezes é isso que vai convencer, porque o amigo estava comentando e tal, aí você faz uma pergunta para ele assim, mas e sobre esse ponto? Aí, pois é, esse ponto eu acho que realmente não está batendo muito e tal. Pois é, olha o que a Bíblia diz. Então, você consegue uma abertura para falar da palavra de Deus quando você escuta o outro. Então, o texto bíblico, seja tolerante. E uma das coisas que nos dificulta ser tolerante, porque nós temos rótulos no nosso coração, e mais um princípio na tela é justamente isso, né? Na tela agora a gente tem mais um contexto, não julgar os outros. E se tem uma época, né, que está bem forte o julgamento, aflorou agora justamente porque nós temos muitos juízes online, né? Porque é muito fácil você se esconder atrás de um nick, comentar, né, algum contexto. E eu vejo que tem até um contexto, pastor, assim, nas redes sociais, que agora você pega, você faz tipo um remix, já viu? Você pega o que o outro está falando, faz assim, meio que comenta, você recorta a pregação do outro para contestar, né? E ali eu vejo que às vezes não é construtivo, porque tem mais julgamento do que ensino, né, pastor? É isso aí, não julga. Ó, vou ler o texto, depois eu explico. O texto é Mateus 7, 1 e 2, que diz assim, ó, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será a medida usada contra vocês. Então o texto é muito claro. Você está medindo ele de um jeito, você vai ser medido dessa maneira. O que a Bíblia condena é o julgamento hipócrita. É você que condena uma coisa e faz outra. Então isso a gente tem que evitar. Agora veja, não julgar não significa se omitir. Porque também tem o outro oposto. Qualquer que você prega sobre a palavra de Deus ou sobre o plano de Deus, alguém fala assim, não julguem. E aí você não pode nem pregar mais para ninguém. Não é isso também. O que a Bíblia está querendo dizer? O seguinte, que você parece repetitivo, mas a Bíblia ela está cheia desses princípios. Você não vai ganhar a pessoa dessa maneira. Quando você fala assim, ó, por exemplo, a igreja tem um projeto chamado Como Parar de Fumar em 5 dias. E se você fala para a pessoa assim, ó, você vai fumar, se você não parar, você vai ter câncer, hein? Para agora. A pessoa vai ficar assim, quem é você? Cuida da tua vida. Exatamente. Agora, se você apresenta, você sabia que o cigarro causa câncer, que o cigarro é causa de tantas mortes por minuto no mundo e tal. Você trouxe uma informação e essa própria informação trouxe juízo para a consciência da pessoa. Ou às vezes até mostrar uma vida, né, diferente, né, pastor? Porque geralmente as pessoas elas já sabem, né? O difícil é realmente sair disso. E aí eu acho que mora o grande diferencial. E a gente tem um projeto muito legal na Igreja Adventista, né? Como deixar de fumar. Já vi muitas histórias legais disso. Mas quando alguém apresenta um caminho novo, é igual mãe, pastor. Eu não sei se você de vez em quando fica de butuca na conversa da sua esposa quando está entre as amigas falando sobre maternidade. Se vem uma outra já te julgando, né? Já ali, de começo, você nem quer mais ouvir. Você já anula. Tudo que ela falar a partir de então, você já ignora. E às vezes você está até precisando de uma nova instrução sobre determinado tema, né? Dentro da sua maternidade. Mas se aí vem alguém com empatia, que percebeu você, viu você, enxergou e traz um caminho, um livro, um negócio que aprendeu, aí você quer. Nossa, me fala mais, me conta mais, quero saber, me dá aí, eu estou precisando, não sei o que e tal. Eu lembro muito disso nas sonecas, né? Isso é nas sonecas de rotina de sono. Então, assim, é diferente, né? Você quer ouvir, você quer absorver, você quer aprender com aquela pessoa que, primeiro, teve empatia, né? A gente... Desculpa, mas não pode comentar. Não, é que a gente pode falar. Vamos seguir para mais um tópico que a diretora pediu. Mais um preceito bíblico, né, de como a gente deve se comportar com alguém que pensa diferente da gente. Aqui a gente já viu não julgar os outros, vamos para mais uma situação aqui. Já mostramos. Qual é o terceiro tópico, diretora?
Olha, a gente não tem aqui, mas é evitar discussões sem sentido. E você muito bem colocou, né, pastor? Achei sensacional. Ninguém vai chegar na igreja falando que foi convertido numa discussão. Então tá ali, ó, na telinha. Evitar discussões sem sentido. Como é isso? 2 textos. Mas evitem questões tolas, genealogias, contendas, debates sobre a lei, pois são inúteis e sem valor. E outro, 2 Timóteo 2:24. O servo do Senhor não deve andar envolvido em discussões, mas deve ser amável para com todos, aptos para ensinar e paciente. Então é muito daquilo que a gente estava falando, né? Você não está discutindo, mas é apto para ensinar. Não julgar ou não discutir não é se omitir. É ensinar, apresentar com amor, né, com respeito, e isso vai convencer a pessoa. Pastor, pegando carona nisso, para que eu possa fazer isso, o nosso convidado de hoje falou da nossa fé racional, o nosso culto é racional. Então, nós temos razões para isso. Então, na tela, mais um preceito especial que é dar razões para a fé. Porque muitas vezes nessas rodas de conversa, nós somos rotulados como os cristãos que têm uma fé tola, né? E aí o nosso evangelho é um culto racional. Tem muitas coisas que nós vamos entender nessa condição, porque Deus revela o que pode nos revelar, mas não é uma fé tola. E nós temos razões por que acreditar nisso. Mas será que eu consigo expressar as minhas razões em uma discussão ou num diálogo, quando a gente tem esse conceito de não julgar, evitar discussão, ter essa tolerância, esse respeito? Parece que aí as minhas razões, porque o que a Suza falou, pastor? Parece que quando você vai no julgamento direto, sem ter aquela costura que o senhor falou ali, sem fazer com que a pessoa mesmo faça um cálculo, eu sou intolerante. Quando eu construo, como Paulo fez, um Deus desconhecido e faço com que a pessoa mesmo ela faça o cálculo, eu tenho muito mais êxito em ser sal e ser luz, né? E como você disse, Cris, nós temos muitas razões para crer. Esses dias eu fiz um vídeo lá sobre os cientistas que creem na Bíblia. Muitos cientistas. Outro dia eu vi um podcast também de um cientista falando que os maiores ganhadores dos prêmios Nobel, né, de ciência, a maioria deles são cristãos. Então, olha que legal, ser cristão é coisa de gente inteligente. Só que a gente não apresenta as razões para as pessoas, né? Uhum. A gente simplesmente parte do pressuposto que pregar é só falar ou condenar e a pessoa vai dizer crer. não pode. Ou dizer não pode. E eu gostei aqui do André. Tantas coisas que pode, né? E isso vai convencer as pessoas. Então, tem um texto da Bíblia que diz assim, ó, para fechar. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir razão da esperança que há em vocês. Aí está a função de se preparar também, estudar sobre alguns assuntos. No meu trabalho, a pauta agora é essa, o pessoal está conversando sobre esse assunto. Então, se prepara, busca em fontes confiáveis, para quando você chegar lá, você vai apresentar um ponto de vista inteligente, que certamente vai convencer muitas pessoas. Nossa, pastor, eu para sempre vou lembrar do seu exemplo da escola, da excursão. Sério, eu achei sensacional. E aí eu trago o seguinte pensamento, de que às vezes a gente acaba por tantos anos, né, seguindo, né, esses preceitos das nossas crenças, que chega um momento que às vezes a gente pode estar apenas como um detentor, alguém que fica, sabe, trabalhando ali pela segurança daqueles ensinamentos, como um guarda, e não necessariamente alguém que esteja vivendo de fato o que está escrito lá, né? E eu acho que isso pode ser até um choque. E aí eu acho que cada um avalia, né, a sua jornada espiritual. E tenho para mim que, a partir do momento que a gente vive aquilo, a gente inspira outras pessoas. E a gente pouco fala, né? A gente pouco fala. Geralmente a gente é abordado porque as pessoas se sentem curiosas de saber, né, e começam a te perguntar. E aí é o momento que você tem abertura. Então, eu achei muito legal essa sua história, porque de alguma forma você inspirou os seus colegas de tal modo de ser aquela pessoa, meu Deus, quero estar com o Gustavo, que eles te defendiam, você não precisava levantar ali para dizer, olha, porque tem lá na lei, né, liberdade religiosa. Já tinha quem falava por você. Né? Ó, um exemplo rapidinho. Quando eu comecei a namorar a Sabrina, eu no colégio, Cris, fiquei um tempão sem arrumar namorada, né, aos 4 anos. E aí, quando eu comecei a namorar, não tinha dinheiro para comprar uma aliança, comprei... Quando você fala colégio, assim, a faculdade, faculdade, né? Desculpa, aos 4 anos da faculdade, solteiro, o pessoal Deixa fazia... claro, pastor, porque depois o pessoal fala, mas no colégio você namorou, faculdade. Faculdade. E aí, eu comprei uma aliança, na época era R$10 uma aliança, que eu não tinha dinheiro para nada, mas eu queria dizer para todo mundo que agora eu estava namorando.
Aí eu colocava a aliança assim, quando eu pregava, eu colocava a mão assim para lá e para cá. Afinal de contas, né? Para todo 4 mundo falar anos. assim, você está namorando? Eu falei, tô, essa menina é demais, encontrei. Por quê? Porque quando a gente está apaixonado, a gente quer contar para todo mundo. É isso que eu quero dizer. A gente está aqui preocupado, como é que eu prego, o que eu falo de Jesus? O segredo é se apaixonar por Ele. Porque Isso quando aí. você fosse apaixonada e apaixonado por Jesus, todo mundo vai ficar sabendo. Aí que a gente vê, né? Quando a pessoa tá muito apaixonada, não precisa nem a pessoa dizer. A Não gente precisa- vê Nos nela. olhos dela, os Uhum. olhos brilham. Então as pessoas vão perguntar, por que seu olho brilha tanto? Você vai falar, é Jesus. Eu estou apaixonado por Ele, eu quero te apresentar Ele também. Então é Que isso. maravilhoso. Então tá aí, Isso ó, meu aí. querido, para você que tem essa vontade, né, quer se apaixonar também, né, a gente tem vários guias de estudo aqui para você conhecer um pouco mais de Jesus, passar tempo com Ele e ter esse amor, essa convicção no seu coração para você ser uma testemunha viva. Vamos fazer o seguinte, eu sei que você está mandando sua participação. Você quer saber disso, daquilo, tem dúvida, já teve problema no trabalho, tem algumas questões para resolver, o WhatsApp está aí, que é o 12983150249. Aqui embaixo, tá? QR Code também te ajuda. Coloca a sua câmera aqui que vai direto para a nossa participação, porque a gente vai para um pequeno intervalo e volta com você aqui na nossa Sala da Verdade. Um breve intervalo e a gente volta já. Entre Família está de volta. E aí, tá gostando do programa? Tá sendo muito legal, muito especial discutir esse assunto sobre crenças e trabalho, né? Eu imagino que cada um de nós, em algum momento, de alguma forma, já tivemos alguma experiência dessa na vida, né? Ainda que não seja no trabalho, mas de alguma forma, em algum momento, tivemos a nossa crença talvez questionada ou alguém, né, curioso para saber do que se trata. Eu tenho aqui em minhas mãos A Procura da Verdade, uma revista maravilhosa que traz alguns conceitos bíblicos, mostrando resposta a alguns questionamentos, né? Como, por exemplo, a criação do mundo, né? Por que creio no que creio? Enfim, tem outras verdades aqui, por exemplo, se Deus existe mesmo, é real, por que eu devo confiar na Bíblia, né? Afinal de contas, a Bíblia foi escrita por homens, através da história, né? O que tem que possa corroborar com a minha fé sobre acreditar na Bíblia, ou se você está na dúvida sobre o assunto. Então, meu apelo agora para você que está assistindo Entre Família, se você é a pessoa que, ao assistir o programa hoje, se interessou ainda mais sobre conhecer dessa verdade, né, dessas crenças bíblicas que a gente está falando por aqui, então eu super indico essa revista para você. Lembrando, gente, antes de você ficar aí desesperado, é sem valor para você, sem valor de custo para você, né? Então é um material gratuito disponibilizado aqui pela Rede Novo Tempo de Comunicação. E se você que está assistindo o Entre Família nesse momento, de repente já tem a sua religião muito bem fundamentada, as suas crenças, né? Até mesmo adventista do sétimo dia, né? Que corresponde também à nossa religião aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação, eu sugiro esse material para você a fim de que, assim como o pastor disse, né? Quando você for questionado sobre as razões da sua fé, que tenha boas respostas, bons argumentos para oferecer a quem lhe pergunta. Então, é sempre bom ter em mãos um material muito bom como este, para corroborar ainda mais com o que a gente acredita, né? Trazendo aqui algumas informações a mais. Então, essa revista nada mais é, minha gente, do que um guia de estudos para você ter aí na sua casa. Cada capítulo vai abrir aqui uma temática para você. Por exemplo, aqui o tema 3 é a criação. Então, tem todo um material, um texto, né, discorrendo sobre o assunto, falando sobre Deus ser sobrenatural, etc. e tal. E no final, tem algumas questões que você pode responder buscando na Bíblia essas passagens bíblicas. Aqui o livro, o capítulo, o versículo, e aí você entender mais profundamente sobre esse tema que está sendo abordado aqui. E como que eu faço então, Suzaene, para poder receber esse material de graça aqui na minha casa, estudar um pouquinho mais sobre a Bíblia e descobrir então sobre essa verdade que liberta? Você pode receber gratuitamente essa revista na sua casa, pegando o seu telefone e ligando aqui para a gente no DDD 12 21 27 31 21, que inclusive é o número que está passando aqui, ó, tá vendo? Nessa tarja que eu estou julgando aqui ser um laranja, vermelho, não sei. Essa coloridinha que está passando aqui, ou então no WhatsApp que vai passar logo na sequência, 982444449. Pois bem, está aqui o número do WhatsApp que você pode também receber esse material. É só você dizer que quer essa revista aqui, ó, A Procura da Verdade. Não esquece do título, não. Oi, quero receber a revista A Procura da Verdade. E ela chega aí na sua casa, tá bom? Para você estudar mais e poder conhecer um pouco
mais sobre a verdade que liberta e que está lá na Bíblia, não é mesmo? Vamos continuar esse bate-papo e agora a gente vai de interação, né, Cris Magalhães? Quem está na nossa telinha? Senhora Gostei, Suzane, sim, senhora. e agora, além de estar aí na sua telinha, você mandou e chegou aqui no meu WhatsApp, aqui no meu telefone, você está pertinho, deixa eu falar com você, botar um emoji para você. Pastor, está chegando aqui o Márcio, que ele é da Bahia, terra da alegria, e ele diz o seguinte: boa tarde, deixei de ser contratado por uma grande empresa de transporte porque guardo o sábado, viu, pastor? Apesar de terem gostado do meu desempenho e a boa prestação de serviço, no período que fiquei como freelance, ele falou que deu um bom testemunho. Eles não me falaram diretamente sobre o motivo, porém soube por um funcionário. Na certa, com medo de algum processo e tal, mas ele fala que por guardar, né, teve esse conceito, às vezes a pessoa não é direta, como tem esse conceito agora também da tolerância religiosa, a pessoa fica com medo assim, mas ele sabe que o motivo do desligamento, né, porque ele fez um ótimo trabalho de freelancer, mas às vezes, pastor, vou perguntar, o mercado vai fazer isso mesmo, né, que tem outra visão e tal, mas ele continua como freelancer, a produção está falando. Pois é, essa pergunta é muito boa, que serve para a gente explicar sobre esse mito, né? Deus prometeu que vai cuidar, mas ele também disse que no mundo nós vamos ter aflições, que nem tudo vai ser um mar de rosas. Tem um texto da Bíblia que eu queria ler também, porque eu acho que Deus falando é a maior autoridade. Isaías 58, verso 13, que diz assim, ó: se desviares o teu pé de profanar o sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares o sábado deleitoso, dia do Senhor, e honrares, não seguindo os teus caminhos, mas os meus, aí o verso 14 diz assim: então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Então, Deus não está prometendo que tudo vai dar sempre certo, mas Ele prometeu que vai sustentar. Eu sou pastor há 15 anos, e eu já tive que lidar com várias pessoas, membros da igreja, que falam: pastor, na mesma situação, e aí, vou perder o emprego e tal. E eu nunca vi ninguém ser desamparado. Já vi gente perder o emprego, já vi até passar em lutas ou dificuldades, mas nunca vi ninguém deixar de ser sustentado pelo Senhor. É isso que Ele prometeu, e é isso que Ele vai cumprir. Não é fácil, mas Ele também não prometeu que seria fácil. Ele prometeu que estaria conosco. Então, você que enfrenta essa luta, saiba que Ele prometeu que Ele vai estar com você a despeito das dificuldades. E lá na frente você vai reconhecer que Deus é bom, que a vontade dEle é soberana e que vale a pena ser fiel a Ele. Deus é demais, né? Ele tá sempre ali com uma janela, uma porta para abrir quando outras se fecham. Tenho essa experiência na minha vida, o Cris também, né, de maneira bem poderosa, vivenciou isso aí também quando ele fez as escolhas. E a gente vê, né, ao longo da história da nossa vida, isso que você acabou de dizer, né? Nem precisa ir tão longe, né? Temos aqui 2 apresentadores que também já vivenciaram essa experiência. E está chegando uma aqui, pastor, que foi muito legal essa deixa que você colocou. Olha só. Boa tarde, gosto muito do programa. Que legal. Vivo muita pressão no meu trabalho e glorifico a Deus por isso. Um cara de fé. Oro por aqueles que me perseguem no meu trabalho. Desde que passei a buscar a Deus tem sido assim. Tenho um grande desejo de me tornar adventista, porém o dia que mais trabalhamos é o sábado. Ele é garçom, não tem o nome aqui, mas né, ele está falando: sou garçom na Praia Grande, em São Paulo. Olha, trabalhando na praia, aqui no estado de São Paulo. Achei muito interessante, né? Tenho um grande desejo de me tornar adventista, mas essa é a dificuldade dele, pastor, o sábado. Então, é o que a gente está falando aqui. Como é que é o nome dele? Ele não falou, não colocou aqui. Não sei se a produção tem o nome dele? Não, mas eu falo Não para tem. ele aqui, olha, e falo para todo mundo que está vivendo essa situação: fazei prova do Senhor. Em alguns momentos difíceis na história do povo de Deus, Deus falava assim, Suzane, fazei prova de mim. Então, quando a gente decide provar o Senhor, a gente está sendo fiel, a gente vai ver a mão de Deus cuidando de nós. Eu diria para ele assim, ó, comece conversando com a maneira menos radical, né? Vai conversando com o patrão, peça folga, peça para trocar, diga do teu princípio. Porque às vezes a gente se surpreende, a gente acha assim, que está com medo de falar com o patrão, mas se você, claro, não é uma regra, mas eu já vi muitos casos
de pessoas que tiveram coragem de falar, olha, a partir de hoje eu não venho. E vai depender muito da tua convicção em falar também, né? Eu acho que eu não venho mais no sábado. Não, você tem que ter decidido. Você entendeu a verdade do sábado, olhou na Bíblia, tirou todas as dúvidas, viu que é essa a vontade de Deus para a sua vida, então não tenha medo. Sirva ao Senhor e Ele vai te sustentar, Ele vai te honrar. E aí, lá na frente, ele vai ver que se ele criar coragem, as portas vão se abrindo, e como eu disse na resposta da pergunta anterior, Deus vai sustentar. Ele prometeu sustentar. Ele não prometeu facilidade, mas ele prometeu sustentar, e é isso que eu creio que ele vai fazer na sua vida também. Amém. E tem gente que tem uma experiência positiva. Olha que bacana aqui. Boa tarde. Na minha escola tem muita diversidade de religião, mas sempre nos respeitamos. Todos buscam compreender e aceitar as diferenças entre as religiões uns dos outros. Não veio aqui nome, né, de quem mandou no nosso WhatsApp, mas falou que existem ecossistemas onde, né, você tem esse bom grado. Eu digo que na escola são movimentos verticais. Quando você tem uma direção que entende isso, automaticamente coordenadores que entendam, e aí você chega ao professor. Quando você tem uma diretora que tem uma visão de que ela está lidando com várias religiões, ou a falta delas em alguns lares, de como você costura isso, eu digo que a educação ela tem um papel muito importante. Para você que é diretor, para você que é professor, você criar esse tema, e até para você adventista, por exemplo, quando você, pastor, você respeita que o outro guarda a sexta, que o outro guarda o domingo, né, que nós temos, né, muçulmanos e católicos, você respeita isso, você também ganha, né, o respeito por ter a sua guarda do sábado ou outros princípios. Quando eu garanto que nesse ambiente eu consiga falar da minha fé, ou que eu não tenha, que eu sou um ateu e tal, eu deixo com que essa democracia seja aberta, né? Então, como é bom quando você tem uma escola que tem várias pessoas, mas entende dessas várias perspectivas, né? Aqui a gente está falando, né, o respeito, a discussão não ganha. E a omissão também não. Então você não é omisso, mas ao mesmo tempo você respeita. É possível ter as duas coisas na balança. Alguém que testemunha, alguém que prega, mas ao mesmo tempo alguém que respeita o espaço do outro. E sabe o que eu tenho percebido? Que as pessoas que são sinceras nas suas crenças, mesmo que sejam diferentes da nossa, elas uma hora ou outra vão buscar esse cristão ali no ambiente e vai falar assim, mas me explica sobre isso. E aquele dia que você comentou sobre isso? Eu vi lá nas tuas postagens, esses dias eu estava falando com uma jovem lá do meu território, que ela, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela começou a pregar, mas ela não achava espaço. Ela colocava no Facebook dela texto da lição da Escola Sabatina, uma lição semanal que os adventistas estudam. E aí a amiga de sala de aula falou assim, eu gosto daquelas postagens, pode me explicar melhor? Resultado, a amiga foi batizada. Amém. E hoje é uma líder lá de jovens também, envolvida na Universidade Federal, ou seja, um ambiente que muitos acreditam que não tem espaço para pregar e tal, ela acabou dando estudo bíblico ali nos intervalos e tivemos essa linda história. Vou só encerrar aqui com uma última participação do José Oliveira de Venceslau Guimarães, na Bahia. Seu José, um abraço para o senhor. Em alguns momentos a gente vai fazer o bem e ainda assim seremos caçoados, né? Mas faça como o seu José, ele diz assim, eu já fui chamado de bom samaritano de forma irônica, por me comportar diferente dos meus colegas, mas não mudei o meu jeito de ser, preferi me afastar do trabalho. E ele seguiu crente de que o jeito dele era o que importava, né? E ainda falou para a nossa produção que foi a melhor decisão dele se afastar, né? Foi a melhor decisão na vida dele como cristão. Então, às vezes, a gente tem que fazer algumas renúncias em prol da nossa fé mesmo, né, pastor? E, às vezes, para fechar também aqui, nós vamos passar perseguições. Fechando. É a história de José, então eu vou fechar para ele como José. Lembra de José? Ele foi vendido pelos irmãos, depois ele foi injustiçado na casa de Potifar. Ele passou 13 anos de provação fazendo tudo certinho. Então, não significa que você fazer tudo certinho não vai ter provação. Talvez você esteja vivendo isso. Mas tem um texto, e com ele eu encerro, Gênesis 41, 14. Então, Faraó mandou chamar José e o fizeram sair à pressa da masmorra, se barbeou, mudou de roupa e foi se apresentar a Faraó. Ou seja, uma hora a chave virou. Ele foi fazendo tudo certinho, tudo dando errado, mas uma hora Deus virou a chave e tudo deu certo. E ele pegou aquele que estava sendo perseguido e sofrendo,
para uma alta posição onde ele pode testemunhar muito mais sobre o nome de Deus. Então, continue firme, mesmo perseguido. Uma hora Deus vai te colocar numa posição que você vai testemunhar do nome dele de maneira grandiosa que você nem imagina. Esse é Amém. Gustavo Marques. Muito obrigada pela sua participação. Suza, espetáculo. Bom que ele vai estar aqui. Quem Eu não quiser sei se vai maratonar Gustavo Vai Marques. estar aí ó, na NTP Week hoje. NTP Week vai lá, tá novotempo.com/participar às 19 horas. Vai estar imperdível. Pastor, que Deus ilumine nessa semana aí, né? A gente sabe que vai até o dia 12, todos os dias às 19 horas. Que Deus lhe comande com essa turma que já se inscreveu. Mais de 13 mil inscrições nessa semana. É isso aí. Amém. Obrigado pelo carinho e conto com as orações de vocês. Isso aí. E a gente quer agradecer demais também a sua participação, nosso telespectador querido, por quem a gente vive e respira aqui esse Entre Família. Um beijo, obrigada pela sua audiência, pela companhia de hoje e amanhã estamos de volta. Verdade. Amanhã às 2h30 da tarde nós vamos falar sobre flexibilidade mental, minha cara Suzane. Que termo interessante. Flexibilidade No primeiro mental. momento, o que te pareceu? Hum? Num primeiro momento, o que te pareceu esse assunto, flexibilidade mental? Flexibilidade mental? Eu pensei em elasticidade, assim, né? Mente que Eu acho mais que, flexível, eu acho que cresça. trabalha mais a questão da resiliência para alguns momentos onde você consegue, né, ter essa emoção meio que controlada ali, né? Mas é amanhã, gente. É amanhã. 2h30 da tarde só amanhã. Às Vai dar tudo 2h30 da certo. tarde. Beijo. Tchau, tchau.